Olá pessoal, bom dia. Eu desejo primeiramente um ótimo domingo a você que está nos assistindo nessa aula. Hoje a gente vai ministrar a aula para a turma dos juniores. Nós estamos na lição número 7. Os pais já receberam a lição com a atividade e eu vou estar explicando porque algumas coisas podem não estar muito claras para as crianças poderem fazer a lição em casa com vocês, tá bom? Então, hoje a nossa lição bíblica vai falar sobre o profeta João Batista e o seu encontro com Jesus Cristo, também sobre o batismo de Jesus, tá bom? Mas antes vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pelo domingo, né, pelo dia de hoje, e também pedir a Ele que possa falar ao nosso coração nessa manhã. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, por mais um domingo, Senhor, que estamos na Tua presença. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida, Senhor, pelo dom da vida, e porque podemos estar aqui, Senhor Deus, louvando e engrandecendo o Seu santo nome. Já peço também, Senhor, pela vida do Pietro e da Mariana, que hoje completam mais um ano, Senhor, de existência. Que a sua boa mão possa estar sobre eles, ó Deus, cuidando dessas crianças e das suas famílias, ó Pai, acrescentando, Senhor, amor, Senhor Deus, pela tua casa, pelo teu reino, que eles possam crescer, Senhor Deus, sempre aprendendo de ti, que seus pais, ó Deus, possam sempre instruí-los nos seus caminhos. Esteja, Senhor, falando conosco através da lição que está sendo ministrada nessa manhã. Fale também ao coração dos outros irmãos, ó Pai, que vão estar assistindo, Senhor, as suas lições, que o Senhor possa edificar as nossas vidas nessa manhã de domingo. É isso que eu lhe peço e te agradeço também, em um santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. A nossa lição, como eu estava dizendo, vai falar sobre o profeta João Batista. E esse texto se encontra em 3 evangelhos da Bíblia. Em Mateus, em Marcos e também no Evangelho de Lucas. Esse texto também vai se repetir de uma outra maneira lá no Evangelho de João. Então, no caso, nos 4 evangelhos, a gente vai poder encontrar essa passagem. Mas hoje a gente vai tratar do Evangelho de Mateus, tá? No capítulo número 3, vocês vão estar lendo do 1 até o 12. E depois, mais uma partezinha até o versículo 15. Que a gente também vai estudar um pouquinho. Na verdade, a gente vai estudar todo o capítulo, tá bom? Para ficar mais claro para vocês fazerem a lição. Então, vamos prestar atenção na aula para a gente poder entender sobre alguns aspectos importantes da vida de Jesus e dos seus ensinamentos e também da vida de João Batista. Vocês devem se lembrar que a gente já estudou que João Batista ele era filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. E na ocasião que Maria estava grávida, ela foi visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida. E chegando lá, na casa da Isabel, o bebê da Isabel mexeu no ventre de uma forma bem diferente e que Isabel ficou assim prestando bastante atenção no que aquele bebê estava representando ali naquele momento, né? Na verdade, João, que estava sendo gerado no ventre de Isabel, ele estava sentindo que o bebê que estava na barriga de Maria era o Salvador, né? O próprio Deus fez com que isso acontecesse. E aí Isabel fala com Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. E naquela ocasião, né? Elas têm aquele encontro
e Isabel entende que realmente aquele é o enviado do Senhor. Quando João Batista cresce, ele passa a ser um profeta. Um profeta é alguém que fala algo da parte de Deus. E lá no livro de Isaías, vem um versículo dizendo assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Salvador e endireitem as suas veredas. Esse versículo está se referindo a João Batista, que na verdade nem havia nascido ainda, né? A profecia ela acontece bem antes, né? Algumas delas acontecem bem antes do fato realmente se concretizar, crianças. Então, quando Isaías fala essas palavras, ele está se referindo a João Batista que viria a nascer lá na época do Novo Testamento. E João Batista ele ia para o deserto da Judéia para pregar o arrependimento. Então ele levava a palavra de Deus de arrependimento, dizendo que Jesus estaria próximo de vir e que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, né, que tinham sido cometidos, porque o reino de Deus estava próximo. Então João Batista ele era um homem simples, que usava roupas bem exóticas, mas também com material bem simples. João Batista, ele usava roupas de pele de camelo e um cinto de couro. Ele não se vestia de forma como as outras pessoas. Ele escolhia esse tipo de roupa e ele era um andarilho, ele ficava andando ali pelo deserto, pregando ali por volta do Rio Jordão. E ele também se alimentava somente de mel e gafanhotos. Pode parecer estranho, né? Mas era o alimento que ele comia naquela época, né? A Bíblia registra isso. A Bíblia não diz o motivo, mas o que a gente está aqui procurando entender é que João, ele procurava viver uma vida de simplicidade, porque ele queria mostrar para as pessoas que o Jesus que viria também era um Jesus simples e que ele não exigia muito das pessoas, ele só exigia obediência e arrependimento. Então ele ficava ali, né, perto do Rio Jordão. Eu vou mostrar aqui para vocês no mapa daqui a pouquinho como que é mais ou menos o Rio Jordão, onde que João ficava. Muitas pessoas chegavam até João para serem batizadas. Muitas delas arrependidas realmente dos seus pecados, né? E algumas somente para fugir da ira de Deus, porque a gente sabe que existe o céu e o inferno também, né? E o inferno ele está preparado para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados aqui na nossa vida terrena. E João, ele exortava as pessoas, se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Se arrependam. Não fiquem dizendo, nós temos por pai Abraão, como se Abraão pudesse salvar a todos. Não, a salvação não vem de Abraão, não vem porque vocês são descendência de Abraão. A salvação, ela não é uma coisa hereditária. A salvação, ela é individual. Então, cada um deve se arrepender dos seus pecados. Não é porque o papai ou a mamãe são cristãos que o filho já está salvo. Não, não é assim. Nós estamos dentro da aliança, né? Que a Bíblia diz que todas as famílias em Abraão seriam abençoadas. Porém, a salvação, ela é individual. Então, João ficava pregando lá no deserto que cada um deveria se arrepender, porque aquele que não desse fruto seria como uma árvore, né? Uma árvore infrutífera, ela serve para quê? Para ser cortada fora, né? Se ela não dá frutos, então ela não está fazendo o seu papel, né? Cumprindo o seu papel. Aqueles que se arrependem, eles dão bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Então João ficava sempre falando isso para as pessoas.
E ele dizia: o batismo que eu dou a vocês é um batismo com água. Virá aquele que irá batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E esse é um homem tão especial, alguém tão especial, que eu não tenho dignidade nem de desamarrar as suas sandálias. Então João se humilhava e se colocava ali para as pessoas, porque muitas achavam que João era o Cristo, que João era o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, o Senhor. E João insistia falando: não, não, eu os batizo com água, virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E que eu não tenho dignidade nem de desamarrar as suas sandálias. E nas mãos deste tem uma pá para limpar a eira, recolher o trigo e tirar a palha. O que João queria dizer com isso? Que Jesus, ele sabe muito bem dizer aqueles que são realmente salvos e aqueles que estão somente ali no meio dos cristãos, dizendo que conhecem a Jesus, dizendo que amam a Jesus, mas que na verdade são apenas palha, que se vier qualquer ventinho vai levar. Já viu como que a palha é leve? Então João estava querendo dizer isso. Esses têm um evangelho que não tem raiz no seu coração. Qualquer coisa que vier vai levar. Qualquer coisa que vier vai dispersar eles. Eles vão sair do caminho. Era isso que João estava dizendo. Então vocês se arrependam de verdade, porque o reino de Deus está próximo e ele há de julgar aqueles que realmente são salvos e aqueles que não são. E aí, enquanto João estava pregando, Jesus chegou ali perto do Rio Jordão. Jesus chegou querendo também ser batizado. Mas se Jesus já era o Filho de Deus, por que que ele ia ser batizado? Se o batismo, ele fala, na Bíblia fala, que o batismo é para mostrar arrependimento. Jesus ia se arrepender de quê? Se ele não tinha pecado algum. Mas Jesus, conversando ali com João, isso está lá no verso 13 do capítulo 3 de Mateus, a partir do verso 13, está dizendo assim: por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus queria passar por cada coisa que o ser humano deveria passar para mostrar o seu arrependimento. Jesus é um espelho para nós. Então, o que ele faz reflete aquilo que nós devemos aqui, como servos, fazer. Então, Jesus, mesmo não tendo nenhum pecado, né, já que o batismo simboliza a remissão dos pecados, né, o perdão dos pecados, remissão mesmo que perdão, Jesus não precisava realmente ser batizado, mas ele quis cumprir tudo aquilo que estava na profecia. E aí ele é batizado por João. João concorda em batizar Jesus. E logo que Jesus sai da água do Rio Jordão, porque o batismo era feito ali naquele rio, né? Não se sabe se as pessoas eram mergulhadas ou se João só jogava água nas suas cabeças. O que importa é que o batismo seja feito com água. E daqui a pouquinho vocês vão saber o motivo. Tá bom? Quando João terminou o batismo de Jesus, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba, parando sobre a cabeça de Jesus. E aí se ouviu, todos que estavam ali ouviram uma grande voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem o tenho muito prazer. Está lá no finalzinho do versículo 17. Este é o meu filho amado, no qual eu tenho muito prazer.
O que Deus queria dizer com aquela grande voz, né? Que Jesus estava cumprindo tudo o que lhe era ordenado. Aquilo ali era o iniciozinho do ministério de Jesus Cristo. Ele já era adulto quando ele iniciou o seu ministério. O ministério de Jesus aqui na Terra durou mais ou menos 3 anos. 3 anos, né? Para ser mais preciso. Então, mais ou menos aqui nessa época do batismo, Jesus tinha os seus 30 anos de idade. E ele foi morto, ele tinha 33 anos, mais ou menos de acordo com o que diz a história. Então, Jesus foi batizado, cumprindo o que estava ali. João era responsável por preparar o caminho do Salvador, endireitar suas veredas, como diz o versículo 3, né? E que também se repete lá no profeta Isaías. Endireitar as suas veredas é mostrar para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Agora a tia vai mostrar aqui para vocês rapidinho, no mapa, por que o batismo era feito com água e por que João escolheu aquela região do Rio Jordão para batizar. Bom, crianças, eu não sei se vai aparecer direitinho para vocês aí, mas aqui eu tentei fazer, ó. Vocês podem observar, né? Aqui nessa região tem o Mar da Galileia. Esse aqui, ó. Era onde vocês vão encontrar as histórias bíblicas que falam sobre pescaria. A maioria delas era feita aqui no Mar da Galileia, né? Ó. Na verdade, o Mar da Galileia era um grande lago, né? Porque como aqui era tudo deserto, né? Para eles, uma grande porção de terra já chamavam de mar. Isso eu aprendi lá no seminário com o professor Fernando, com o professor de geografia bíblica. E ele me explicou isso. E aqui descendo, ó, está o Rio Jordão. Botei aqui o nome Rio Jordão. Ó. Tudo isso aqui é o Rio Jordão. Era aqui nesse pedaço que João Batista ficava. Mas ele ficava mais um pouquinho aqui para baixo, perto dessa outra porção de água aqui, ó, que está escrito aqui, Mar Morto. Ó. Então aqui o Mar Morto realmente é um mar, tá? Não é uma lagoa. Que tem água salgada. Bom, aqui o Mar da Galileia, segundo o que eu estudei lá no seminário, era de água doce. Bom, então aqui o Mar da Galileia é um mar que tem muita vida, muito tipo de peixe, por isso a maioria das histórias bíblicas que falam de pescaria são feitas aqui no Mar da Galileia. E João batizava aqui no Rio Jordão. A água da vida descia pelo Rio Jordão e desembocava onde? No Mar Morto. Ó, Mar Morto. Aqui no Mar Morto não tem vida, porque ele é muito, 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 muito salgado. Não tem condição, segundo o que é estudado, não tem condição nenhuma de peixe algum viver aqui. Então, o Mar Morto, ele simboliza a morte do pecado. Por isso, as pessoas se batizavam aqui. Aqui João Batista ficava e as pessoas vinham ser batizadas por ele. Ele batizava elas para que a água da vida as lavasse por completo e depois o seu pecado fosse jogado no mar da morte, no Mar Morto. Os seus pecados, quando você se arrepende dos seus pecados, eles são absolutamente perdoados. Jesus os joga no mar do esquecimento, no mar da morte, para que você tenha vida. Então, criança, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, hoje é o tempo de se arrepender. Jesus te chama ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que o Senhor possa te abençoar, te dar um domingo de paz e que logo, logo a gente possa se ver. Então, um beijo para a Mariana, um beijo para o Pietro, que estão fazendo aniversário. Eu tia tá com saudade de vocês e que o Senhor possa abençoar todos nós. Amém?
Um beijão.